Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos, bem-vindas à casa do Senhor. Esse tempo de adoração ao nosso Deus, tempo que nos reunimos para nos encontrarmos, para juntos lermos a palavra do Senhor, para louvarmos o seu nome. Portanto, esses minutos que aqui passaremos juntos, seja tão somente para crescermos no conhecimento da palavra de Deus, na forma como podemos viver melhor uns com os outros e todos com o nosso Deus. Nós vamos adorar a Deus através dessa primeira música, desse prelúdio. Vamos ouvir, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre este culto que ora iniciamos. E você que porventura nos acompanha também através da internet, receba desde já o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa oração, para que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Ouçamos essa canção. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada nesse instante. Os irmãos estarão lendo comigo, as irmãs estarão lendo os versículos pares. E assim vamos até o final. Vamos nos colocar de pé, os irmãos comigo, os ímpares, as irmãs, nos pares, todo o Salmo 24 nesse instante. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Sobre as correntes vai estabelecer. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Porque ele é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem julga dolosa
dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse Rei da Glória pede que o adoremos em majestade e com alegria. É o cântico de número 1 que vamos entoar ao Senhor nesse instante, como forma de adoração ao nosso Deus. Cântico número 1 do nosso hinário: adorai em majestade. Logo após este cântico, o presbítero Teodoro estará orando em adoração e invocação ao Senhor. Vamos cantar com alegria. quando temos o privilégio, Deus, de estar aqui adorando e bendizendo o teu santo nome. Por isso, nosso Deus, nós confessamos mais uma vez que tu és Rei, é o Deus dos deuses, é aquele que realmente merece todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, nosso Deus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, recebe esse culto, ó Deus, como forma de gratidão a ti, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, na vida de cada um que entrou nesse templo, Senhor. Nós possamos sair daqui realmente mais uma vez abençoados por ti e poder colocar em prática na nossa vida, Deus, tudo aquilo que vem de ti, todos os teus ensinamentos. Que esse culto seja mais um culto abençoado pelo Senhor, que nós possamos realmente receber, Deus. Por isso, receba a nossa gratidão e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se por alguns instantes. Esta igreja que adora o Senhor, adora com beleza da sua santidade, adora com alegria, adora com gratidão. É uma igreja também que reconhece que precisa do perdão de Deus.
e reconhece a necessidade da misericórdia do Senhor. Eu quero ler alguns versículos do Salmo 63 para esse tempo de confissão, onde vamos olhar para dentro de nós mesmos, observando as nossas lutas, as nossas necessidades, mas a necessidade do perdão de Deus para as nossas vidas, como homens e mulheres, como pais e filhos, como igreja de Jesus Cristo. Acompanhe a leitura dos 8 primeiros versículos do Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos, como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Versículo 3 diz: porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Somente a graça de Deus é que restaura em nós a alegria da salvação. Esta foi a oração do rei Davi diante da sua iniquidade, diante do seu pecado. Oração registrada no Salmo 51. E neste salmo ele diz, esse que nós lemos: a Tua graça é melhor do que a vida. A graça de Deus para nós é a própria pessoa de Jesus Cristo, restaurando a alegria eterna dentro de cada um de nós. Por isso nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Depois estaremos orando, confessando os nossos pecados, para logo em seguida, aí sim, louvarmos ao Senhor, como diz o Salmo que nós acabamos de ler: os meus lábios Te louvam. Nós vamos cantar, depois vou pedir ao presbítero Silvano que ore, confessando os nossos pecados ao Senhor. Mesmo assentados, cantamos.
louvar a Deus nesse instante. Vamos cantar. Enquanto cantamos ao Senhor, nós vamos também entregar a Ele nossos dízimos e ofertas, aquilo que faz parte da responsabilidade daqueles que são membros da casa do Senhor. Vamos fazer isso com gratidão no coração. Vamos fazer nesse instante um tempo de louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos nos colocar por Ele, vamos louvar o Senhor. Amor.
Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Muito obrigada, Senhor, pelo teu grande amor por nós, revelado ali na cruz em Cristo Jesus. Por isso nós te rendemos graças, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, e queremos, ó Deus, ofertar a Ti todo o nosso amor, Pai. Recebe no teu trono, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Abençoe os teus servos, os teus filhos que aqui estão, Senhor. Derrama sobre cada vida, Senhor, sobre cada família, a tua graça, o teu amor, Pai. Aqueles que estão nos lares também recebam, Senhor, a tua graça, as tuas bênçãos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada também, ó Deus, pelos dízimos, ofertas trazidos à tua casa, Senhor. Abençoe cada um, Senhor, que pôde contribuir, que pôde te servir através das ofertas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Continue conosco, Senhor. Continue a falar aos nossos corações, Pai. Usa o teu servo nesta hora, que os nossos corações, Senhor, possam se aquietar, para que possamos ouvir a tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar. Queremos agradecer a Deus por esse momento. Queremos também orar nas nossas crianças que aqui estão. Deus também continue a abençoá-las, a guardá-las no seu grande e poderoso amor. Convidar as crianças que estão aqui, querem vir à frente, por favor, venham. Vamos orar com vocês. Nós nos alegramos pela presença de vocês. E quero aproveitar, apresentar o Carlos,
Edna, é isso? Agora é o seu nome? Essa é a Clara aí? O Cláudio, né? Que estão conosco. E depois também estaremos conversando. Eles estão conosco aqui para trazerem seus filhos à casa do Senhor. Mas nós estamos muito felizes pela presença de vocês, a nossa gratidão pela presença, pelo cuidado, e a nossa oração, que vocês se sintam bem no nosso meio, com muita paz no coração, acolhidos e amados por toda a igreja também. Nós vamos orar. E eu sei que teve gente fazendo aniversário hoje, né? Nós agradecemos a Deus pela vida da Giovana também, mais um ano, para a honra e glória do Senhor. Mas alguém quer orar? Quer orar hoje? Não? O pastor vai orar por todos, por todas as nossas crianças, agradecer a Deus pelos nossos filhos. Vamos louvar o Senhor pela bênção dos nossos filhos e netos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, agradecidos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Agradecemos a Deus porque filhos são um presente do Senhor, herança do Senhor. Nós te agradecemos pelas crianças da nossa igreja, pelos seus pais, pelas vidas que estão aqui à frente, Senhor. Te rendemos graças e te pedimos em nome de Jesus a tua bênção, o teu cuidado, a tua proteção. Que cada pai, Senhor, possa ensinar os seus filhos nos teus caminhos, ensinar na tua palavra, que a tua palavra é vida, a tua palavra traz paz, traz orientação, traz consolo nos momentos difíceis, nos momentos, ó Deus, que muitas vezes não temos forças. Por isso a nossa gratidão pelas crianças que aqui estão, pelas crianças da nossa igreja. Abençoe-as sempre, ó Deus. Dê a elas paz e graça. Agradecemos-te, ó Deus, por mais um ano de vida da Giovana. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Que o Senhor continue a sustentar e a guardá-la juntamente, ó Deus, com toda a sua família. E nós te pedimos que todos nós, como filhos e filhas do Senhor, possamos sempre na tua casa te servir com cuidado. A nossa oração e gratidão no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Deus abençoe vocês. Quero convidar a igreja a ler comigo Mateus capítulo 17. Vamos fazer uma leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 17, no qual estaremos estudando nesta hora por alguns minutos. Se você puder, coloque-se em pé novamente. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8 e depois do 14 ao 21. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Elias, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia:
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Vamos nos assentar. Deus, na sua infinita misericórdia, nos ilumine nesta hora. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, e esse período que antecede a Páscoa no calendário das igrejas cristãs em todo o mundo é chamado de período da Quaresma. Essa palavra não é uma palavra ligada especificamente à igreja católica de forma alguma. É uma palavra que tem o sentido de 40 dias, um tempo de reflexão, é um tempo em que o ser humano ele se prepara para louvar a Deus no domingo de Páscoa, agradecido pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, é um período de oração e reflexão, de estudo da palavra de Deus. E as igrejas em todo o mundo, elas trabalham nesse tema e incentivam os seus membros para que não percam de vista esse período de oração, período de introspecção, de um olhar para dentro de si mesmo, de olhar um pouco a vida e permitir fazer uma leitura do seu interior. Nós vivemos um período, como já dissemos aqui em outras oportunidades, onde muitas coisas passaram pela nossa cabeça. Falávamos isso agora há pouco na escola dominical, nesse período da pandemia. Uma das coisas que com certeza pensamos, talvez muitos nem tenham verbalizado, ou seja, transformado em palavras, mas a cabeça trabalhou esse pensamento, foi a ideia de que depois que tudo isso passasse, esse período de pandemia, nós teríamos uma sociedade melhor, pessoas mais meigas, mais doces, mais amáveis, enfim, pessoas mais amorosas. A doença veio com tudo e muita gente fez esse discurso. Na verdade, observando o comportamento das pessoas em relação a tantas coisas, remédios, os cuidados, aquilo que nós chamamos que uma palavra que ouvimos demais foi a palavra protocolo. Muitas pessoas nós achávamos que esses cuidados estavam tudo resolvidos, aí fomos descobrindo que a coisa não era bem assim.
Nós, agora trazendo a nossa economia doméstica, nós queríamos muita coisa, né, como família, queríamos nos reunir, queríamos estar juntos, queremos ver pessoas que amamos tanto e não há mal nenhum nisso, e muitas vezes não pudemos, mas também queríamos, por exemplo, a igreja aberta, os trabalhos acontecendo, enfim, a normalidade acontecendo. Muitas coisas foram passando pela nossa cabeça e a nossa oração. E na verdade o que nós vemos muitas vezes não são bem essas coisas acontecendo. Tanto no campo da vida profissional, da vida familiar, da vida espiritual, enfim, muitos aspectos. Em alguns aspectos nós vemos uma humanidade cada vez mais agressiva. As guerras estão aí para mostrar isso. Nem acabou essa pandemia, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se matando, se autodestruindo. Quando nós nos aproximamos da Páscoa, nós precisamos sempre pensar no seguinte: hoje nós viemos à igreja, é muito bom ver os irmãos aqui, é muito bom ver todas as pessoas louvando a Deus, como temos uma canção que diz: bom é estarmos aqui louvando a Deus. Quando nós olhamos para a realidade bíblica, a ideia de estar na igreja é a ideia de estar no monte. Vir à igreja é a ideia de subir ao monte. E na igreja nós nos transfiguramos. Na igreja nós temos visões, nós temos emoções. Na igreja nós desejamos muitas vezes construir tendas, porque o ambiente é tão bom. O culto trabalhou nossas emoções, a nossa vida, e nós queremos que isso continue. Não há mal nenhum nisso. Tudo isso é muito bom. Mas eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, para nós extrairmos algumas lições desses dois textos, ou deste texto que nós vemos agora. Duas histórias que na realidade transformam-se em uma história só. Nos versículos anteriores que nós não lemos, Jesus acabara de orientar os seus discípulos, dizendo que aquele que queria seguir deveria pegar a sua cruz e carregar. Os versículos anteriores do capítulo 16. E logo após isso, chegando neste texto, uma semana depois, como diz o versículo 1, o mestre decide subir ao monte para orar. E ele sobe na companhia dos seus 3 companheiros sempre de oração: Pedro, Tiago e João. Diversas são as vezes que nós encontramos Jesus citando esses 3 discípulos. Não é uma subida qualquer, não é um passeio no monte, não é aquele convite de Jesus para subir ao monte dizendo: olha, vamos dar uma olhada na cidade lá de cima, vamos ver como está o clima lá em cima. Não é uma simples caminhada com os amigos, não é um simples encontro de final de semana. Não. O objetivo do mestre ao subir ao monte deixa muito claro: ele sobe para orar. Ele sobe com o objetivo de orar. E é exatamente aí que acontece aquilo que nós vemos aqui da chamada transfiguração, da qual vamos falar daqui a pouquinho. Na oração acontece algo maravilhoso. Na oração algo muda, algo se transforma. Na oração, os discípulos de Jesus passam a ver algo novo, algo diferente, algo extraordinário. A ideia do monte é algo muito impressionante na história do povo judeu. São muitas as narrativas bíblicas que falam do povo indo ao monte para orar, porque na cultura
subir no monte era a ideia de estar mais próximo de Deus. Era uma questão cultural na religiosidade judaica. Agora, a transfiguração acontece, e ao acontecer, algumas coisas, algumas lições são para nós demonstradas através desse texto que lemos. A primeira delas, a transfiguração tem o sentido de mudar de aparência. Quando transfiguramos, pegando a ideia da pessoa de Jesus, nós mudamos de aparência. A palavra transfigurar tem esse sentido na linguagem bíblica, mudar de aparência. Portanto, há uma transformação aqui para melhor na aparência de Jesus e, consequentemente, também dos discípulos. A mudança é radical, a mudança é percebida, é notada, ela é comentada. A ideia aqui é que a nossa aparência humana é tocada pelo divino, pelo sagrado, por aquilo que tem o poder de mudar, porque se somos imagem e semelhança de Deus, nós, na transfiguração, ganhamos um pouco mais da ideia de Deus em nós. Portanto, é pelo sagrado sendo refletido através da nossa vida. Esta é a grande lição primeira que nós temos desta ida de Jesus com os discípulos. Transfiguração, tendo o sentido profundo de aparência transformada, aparência mudada. A ideia de Jesus é Deus falando através dos profetas, ensinando o seu povo, mas mostrando: olha, quando vocês oram, uma aparência nova acontece. Vocês entram com uma aparência triste, muitas vezes caída, um semblante caído, um semblante acabado, um semblante desanimado, mas quando sai da oração, sai com um semblante alegre, festivo, com vontade de cantar, de dizer que Cristo é Senhor. Essa é a ideia da oração como fonte de transfiguração da nossa vida espiritual. Mas tem um outro momento nesse texto que nos chama muito a atenção. Se no monte nós mudamos de aparência, no monte também nós aprendemos aqui que desejamos morar, desejamos fazer do monte a nossa casa. E a expressão de Pedro nos deixa bem claro isso no versículo 4. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Analisemos aqui a sugestão de Pedro. O que me chama muito a atenção é que Pedro, ele não pensa nele. Com todo o jeito de Pedro ser como discípulo, sempre atirado, sempre querendo chegar à frente, sempre dando opinião na frente dos outros, ele nesse momento não pensa nele. Ele diz: olha, vamos fazer tendas para o Senhor e para os outros 2. A coisa estava tão boa que Pedro não se preocupou em construir uma tenda para ele. O ambiente, o clima, aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava sentindo, estava tão bom que ele não se preocupa onde ele vai dormir, como ele vai dormir, quanto tempo ele ficaria ali. Porque quem constrói tenda talvez fique mais de um dia. Quem constrói uma barraca, quem arma uma barraca, talvez queira ficar um tempo mais no acampamento. Portanto, ao desejo ali de permanecer, está bom demais para voltar à realidade.
Essa é a ideia que muitas vezes também, quantos de nós não sentimos na nossa caminhada ou talvez na nossa presença dentro da igreja? No momento em que vivemos, na música, na mensagem da palavra de Deus, aquela vontade de que aquilo permaneça e seja constante dentro de nós, porque depois vamos ter que voltar à realidade da vida. E voltar à realidade da vida não é nada fácil. É exatamente aí que acontece a terceira questão desta subida ao monte, desta transfiguração. Se no monte nós mudamos de aparência, se no monte nós queremos morar, uma terceira ideia é que no monte nós devemos aprender a obedecer. No monte devemos aprender a obedecer. Se nós observarmos a fala registrada no 5º versículo, que diz que veio uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado. Deus falando, a ele ouvi. Este é o meu filho amado. Esta foi a fala de Deus aos três: Pedro, Tiago e João ouvem do próprio Deus uma orientação: ouvir e obedecer. O sentido de ouvir aqui tem o sentido também de obedecer. Deus não estava simplesmente dizendo: olha, ouçam o que está acontecendo e voltem para casa. Era o sentido de ouvir e mudar de vida, mudar algumas coisas que precisavam ser mudadas na vida. Portanto, o tempo de oração, irmãos e irmãs, é um convite ao aprendizado à obediência. Porque quando nós oramos, nós precisamos ter uma disciplina. A disciplina do tempo, de nos desprendermos de algumas coisas do dia a dia, mesmo com toda a agitação, com as preocupações, mesmo com o pensamento muitas vezes cansado diante dos problemas da vida. Quando nos colocamos em oração diante de Deus, precisamos ouvir a sua voz para aprender. Precisamos ter ouvidos atentos àquilo que Ele está nos ensinando. Quando oramos, vamos sendo disciplinados pelo próprio Deus. Permitimos ouvir a sua voz com conselhos de um Pai amoroso, de alguém que nos ama e diz: olha, é por aqui o caminho, eu quero você caminhando nos meus passos dessa forma. Na oração somos doutrinados pelo próprio Deus. Ouvimos sobre a nossa conduta, sobre a nossa espiritualidade, sobre os nossos ajustes, sobre os nossos relacionamentos. Enfim, ouvimos a voz de Deus nos orientando como devemos viver melhor. Irmãos e irmãs, acontece que até aqui eram momentos maravilhosos, mas chega um momento que Jesus decide descer do monte. E ele decide descer do monte, como que dizendo para os seus discípulos: é hora de voltar para casa, é hora de voltar para a realidade, como por exemplo nós vamos fazer daqui a alguns minutos. Daqui a pouco voltamos para casa. Aqueles que não se alimentaram antes vão se alimentar depois do culto, a confraternização em família, mas a segunda-feira vem aqui. Talvez para umas 3 da manhã, às 4, às 5, às 7, não sei, mas a segunda-feira vem. É hora de voltar à realidade do dia a dia. Era isso que Jesus estava dizendo. Após a transfiguração, após mudar de aparência, após ser revestido por uma força que vem do próprio Deus, é hora de voltar à realidade, à vida diária. Encontrar-se com a realidade do dia a dia. E aí acontece o fato: eles descem do monte e eles se encontram com um pai desesperado.
com um pai desesperado. Filho lunático, e nós sabemos o que é um lunático nos nossos dias, diante da epilepsia e tantos outros problemas também. Senhor, compadece-te de meu filho. Os discípulos não puderam ajudar, e Jesus desafia todos naquele momento, confrontando a fé daqueles homens que estavam vindo. Portanto, a ideia aqui é que nós buscamos forças no monte, como estamos fazendo agora, para nós, como povo de Deus, para enfrentarmos as dificuldades, os problemas, enfim, as tentações e os demônios da vida, que muitas vezes cruzam o nosso caminho. Em outras palavras, na igreja nós mudamos de aparência, construímos a nossa tenda, mas o aprendizado, ele se dá depois que descemos do monte. Ali demonstramos o quanto ouvimos a voz de Deus e passamos a exercitá-la. A obediência se dá aos pés do monte, a obediência se dá diante do sofredor, a obediência se dá com o jeito de agir, de falar, de caminhar, de amar, de expressar a graça de Deus. A obediência se dá, eu diria, diante dos lunáticos que muitas vezes estão soltos por esse mundo, longe da graça de Deus, e que precisam ser curados para a honra e glória do Senhor Jesus. Se nada acontecer, nada aprendi quando estive no monte. Por isso, sem transfiguração não há transformação. Sem transfiguração não há transformação. Eu tenho comigo, irmãos e irmãs, que é assim que nós devemos nos preparar para comemorar a Páscoa. Páscoa que se aproxima. Temos um tempo ainda, mas que precisa ser refletida sempre como uma festa linda, preparada pelo próprio Deus, porque no domingo de Páscoa o túmulo está vazio, porque a madrugada da ressurreição trouxe vida a toda a humanidade. Portanto, que ao lermos esses textos, essas histórias, nós possamos dizer: Senhor, permita que ao me transformar diante de Ti, eu possa me transformar num pai melhor, uma mãe melhor, um servo e uma serva do Senhor melhor. Possa me transformar num pastor, num diácono, numa diaconisa, num presbítero, numa presbítera, num membro da igreja cada vez melhor, para a honra e glória do Senhor, para servir com alegria, com gratidão em tudo aquilo que o Senhor me chamar. E quando as pessoas sofridas do mundo cruzarem o meu caminho, eu possa estender a minha mão e abraçá-las no amor de Cristo Jesus, o meu Salvador. Há tantas pessoas sem ar e sem pão, precisando da graça do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Vamos cantar? O hino que nós vamos cantar nesse instante é o 280 do nosso lar. Eis os milhões em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador. Vamos dizer que nós vamos servindo a Deus no mundo, vamos abençoar pessoas através da nossa vida, para que a nossa semana seja uma semana de graça e de alegria. Louvemos ao Senhor nesse instante.
mais alguns instantes antes da oração final. Queremos apenas passar alguns avisos da igreja que são importantes do nosso trabalho, começando pela semana. Toda semana nós temos, graças a Deus, temos os nossos estudos às quartas-feiras. Já estamos no 3º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tem sido um tempo precioso de aprendizado, de troca de experiências, de ouvir também os irmãos e irmãs, ao lerem a Bíblia, aquilo que a Bíblia tem dito a cada coração. Portanto, é um tempo de estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos na última praticamente na última semana do mês. E como decidimos como conselho, toda a última sexta-feira do mês nós temos vigília. E na próxima sexta-feira nós teremos um tempo de oração. E temos ido das 8 às 20 horas até a meia-noite. Tempo de oração, de estudo, de cânticos. E vamos fazer no mesmo modelo que temos feito, com a participação dos membros do conselho. Momento de reflexão, momento em que oramos pela igreja, oramos pelos enfermos, oramos por você, oramos por nós. Tempo em que oramos pelo país, pelo mundo, enfim, buscamos a direção de Deus. Como acabamos de estudar, sem oração não há transformação. Se queremos essa caminhada como igreja cada vez mais avante no serviço do Senhor, temos que orar. Portanto, próxima sexta, a partir das 20 horas. Quero lembrar a todos também que na última reunião do conselho que tivemos essa semana, nós decidimos convocar a Assembleia da Igreja para a prestação de contas que fazemos todo o ano, e ela acontecerá no dia 9 de abril, no segundo sábado, temos feito aos sábados. Queremos ter um tempo de, além da prestação de contas, um momento também de confraternização, de encontro, de reflexão, enfim, de encontro e reencontro entre nós, povo de Deus. Então, guarda esse sábado, dia 9 de abril, a partir das 19 horas, como temos feito já, que também foi a decisão do conselho. Vamos orar a Deus, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Tenham todos uma semana de muita paz, muita graça. Carlos, a Mariana, a Edna, os filhos, Deus os abençoe. Uma semana abençoada através de Cristo Jesus, o Salvador. E que esse tempo na casa de Deus nos fortaleça para mais uma semana que vem pela frente. Vamos orar, e após a oração e a bênção, nós vamos nos sentar e ouvir a última música tocada após o último. Ó Deus de amor, Deus de amor, como é bom estar na tua casa, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui, Senhor, vendo o teu povo presente na tua casa, nossos filhos e filhas, irmãos e irmãs, pessoas que foram resgatadas pelo sangue de Cristo Jesus, o Salvador. Ó Pai de amor, agradecidos somos pela vida de todos, mas te pedimos, ó Deus, que nos leve em paz para os nossos lares. Tu que conheces todas as coisas, tu que sabes de todas as coisas, ó Pai. Dá-nos uma semana de paz e de graça. Que o Senhor conforte o nosso coração diante das lutas, das dificuldades, dos momentos difíceis, das notícias, ó Deus, que muitas vezes nos entristecem, de enfermidades, ó Deus, que temos que enfrentar conosco mesmo ou com familiares. Que a tua bênção esteja sobre nós, ó Pai. Que haja paz no coração. Tenhamos a força que vem do teu Espírito Santo. Que possamos reconhecer, ó Deus, que quando chegamos à tua casa, chegamos para alimentados pela tua palavra
também enfrentarmos a realidade da vida, mas abençoarmos pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho. Dá-nos essa capacidade, Senhor, essa sensibilidade de ouvirmos a voz do Senhor, mas também, ó Deus, de sentirmos a dor do nosso próximo. Fique conosco, para que possamos, como igreja, Senhor, te servir cada vez melhor. Aonde estivermos, no trabalho, em casa, que possamos, ó Deus, sempre adorar o Senhor, na certeza de que o Teu nome é adorado através das nossas vidas. Ensina-nos para que sejamos melhores pais e melhores filhos, homens e mulheres, casais, salvos e tocados pelo sangue de Cristo Jesus, o Salvador. Toma conta, Senhor, da vida do Teu povo, como sempre tem tomado, e dá ao Teu povo a Tua bênção e a Tua paz, no poder do Espírito Santo. Fica conosco, no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todos nós, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a direção, a restauração do Espírito Santo, venham sobre nós e sobre todo o